Irmãos, então vamos abrir as Escrituras Sagradas na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, vamos ler o versículo 5. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11 e versículo 5. Como eu estava dizendo aos irmãos, hoje nós vamos prosseguir com o estudo que estamos fazendo aos domingos, os sermões, uma série de sermões que estamos fazendo sobre as doutrinas da graça, que também são conhecidas como calvinismo. Falamos em 4 sermões passados sobre a graça irresistível, a maneira poderosa como Deus fala ao coração daqueles que lhe pertencem, daqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, e como o Espírito do Senhor fala e chama estas pessoas por meio da pregação da palavra. É através da pregação da palavra que eles recebem o dom da fé e do arrependimento. Mas é necessário que, além da pregação da palavra, o Espírito de Deus opere no coração das pessoas. Se houver pregação legítima, bíblica, correta das Escrituras, mas não houver o mover de Deus, do Espírito de Deus, não há salvação. Ninguém é despertado do estado de morte e miséria espiritual. E foi o que nós vimos ao longo das últimas 4 pregações sobre o tema Graça Irresistível, que é um dos 5 pontos das doutrinas da graça. Hoje nós vamos começar uma nova etapa. São sermões que iremos proferir aqui do púlpito da igreja sobre um ponto diferente: a eleição incondicional. E nós vamos ver que aqueles que serão salvos foram eleitos antes da criação do universo. Antes que o mundo existisse, Deus escolheu, na sua soberana vontade, os homens e as mulheres que seriam salvos. Antes de nascermos, antes de existirmos, o Senhor nos escolheu nele, em Cristo, para a salvação. E essa eleição, como veremos, ela é uma eleição que não exige nenhuma condição da nossa parte. Ela é incondicional. Deus não espera nada de você para eleger você. Ele soberanamente elege você em Cristo Jesus. Vamos abrir Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11 e versículo 5. Na verdade, vamos ler a partir do verso 1, apesar de que vamos tratar hoje especificamente é o que Paulo diz no verso 5. Mas vamos ler a partir do verso 1. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, versículo 5, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, conduz-nos, Senhor Deus, nesta noite, na pregação da Tua palavra. Ajude-me, Senhor Deus, a ser um fiel expositor da Tua Sagrada Escritura.
Vai ao coração do teu povo, Senhor Deus, nesta noite. Abra o coração daqueles que ainda não entendem, daqueles que ainda têm alguma dúvida, que o Senhor mesmo possa tornar essa doutrina tão preciosa e bíblica clara para cada um. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor seja exaltado essa noite, Pai. Que a tua eleição maravilhosa, Senhor Deus, seja motivo de grande alegria para o teu povo, que se reúne e clama pelo teu nome. Por isso, Senhor Deus, na noite que agora estamos ouvindo tua palavra, fale ao nosso coração, Senhor Deus, tornando a tua palavra tão clara, tornando a verdade tão doce ao nosso coração, Senhor. Assim nós te pedimos, ó Deus, não deixe de falar ao coração de cada um dos que aqui estão, Senhor. Que o Senhor tenha muita misericórdia essa noite, Pai, e fale a tua verdade, imprima a tua verdade nos nossos corações. Assim nós oramos e assim cremos que o Senhor fará. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Irmãos, a doutrina da eleição incondicional é uma das doutrinas que é descartada por muitas pessoas e por muitas igrejas, infelizmente. Essa doutrina, apesar de estar claramente demonstrada nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a Bíblia fala abundantemente sobre a eleição ou a escolha divina. A palavra eleição, ela é a mesma palavra ou o mesmo significado de escolher. Eleger é escolher. A igreja, o povo de Deus, é chamado às vezes de eleitos de Deus e às vezes de escolhidos de Deus. São sinônimas as palavras, significam a mesma coisa, significam, na verdade, que Deus tem um povo que foi escolhido por Ele, eleito por Ele antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo, em outra de suas cartas, quando ele escreve aos Efésios, ele deixa clara a ideia de que esta eleição divina aconteceu antes da criação do mundo. Aqueles que vão olhar para Jesus Cristo, tanto os que já olharam, os que já creram, os que já confiaram no nosso bom Senhor Jesus, que já confessaram os seus pecados e já buscaram a Jesus pela fé e estão com Ele, quanto aqueles que ainda irão crer em Jesus, aqueles que ainda serão chamados irresistivelmente pelo Espírito Santo de Deus, todos foram eleitos num só tempo, na verdade, antes do tempo, antes da criação do mundo. A eleição aconteceu na eternidade, quando nada existia senão unicamente Deus em sua Trindade Santa. E o Senhor decide eleger um povo para si, o povo eleito e predestinado para a salvação e a santificação. Mas, apesar das Escrituras tratarem desse tema abertamente, em muitas passagens, ele é ainda recusado por muitas pessoas e muitos cristãos não concordam com a doutrina da eleição incondicional de Deus. Muitos resistem a essa verdade. Muitos ainda estão se degladiando com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus. Muitos ainda resistem a aceitar que foi a soberana vontade de Deus que nos chamou e nos elegeu para a salvação. Os homens geralmente não gostam de saber que não tem mérito nenhum na sua salvação. Acreditam que por serem escolhidos, e aqui ninguém vai discordar que há uma eleição de Deus, porque está nas Escrituras claramente as expressões eleito, escolhido, etc. Então ninguém discorda que há uma eleição. O que eles discordam é como essa eleição acontece. E muitos homens
de fato, não aceitam a ideia de que Deus soberanamente escolheu as pessoas, independente de qualquer coisa nelas. Independente de fé, independente de boas obras, independente do arrependimento dos seus pecados, Deus escolheu as pessoas independente destas coisas. Mas alguns dizem, não, Deus nos escolheu porque viu em nós alguma coisa. Ele viu que você teria fé no futuro, que você olharia para Cristo e confiaria nele. Então ele escolheu você. Depois que você já tinha escolhido ele. Essa é a lógica. Ele escolheu você porque sabe que você o escolheria. Essa é a ideia destas pessoas. Mas isso é completamente diferente do que as Escrituras dizem. Paulo chama no verso 5 esta eleição de eleição da graça. Veja, versículo 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. A eleição é graça de Deus. Não é obra humana, não é mérito humano. Se Deus fosse escolher qualquer um de nós, ou qualquer um dos eleitos de Deus, por alguma coisa que viu neles, seria mérito. Seria premiar tal pessoa por algo que ele viu. Mas essa não é a doutrina das Escrituras. A doutrina bíblica é eleição graciosa, incondicional. Não havia nada em você. Você não cumpriria nenhuma exigência, nenhuma condição, se Deus a estabelecesse. Mas Deus não estabeleceu nenhuma condição na eleição. Veja o que o apóstolo Paulo diz nesse pequeno trecho que nós lemos, especialmente no versículo 5, que é o ponto que nós vamos concentrar a nossa ideia. Os israelitas estavam sendo excluídos de Deus. E os gentios estavam então sendo chamados pelo Senhor. Em outras palavras, o povo judeu, o povo hebreu, estava rejeitando o Messias nos dias do apóstolo Paulo. Eles recusavam reconhecer que Jesus Cristo era o Messias anunciado no Antigo Testamento, o Filho prometido de Deus, o libertador de Israel. A grande maioria dos judeus recusava reconhecer Jesus como Senhor e como Salvador, como ungido, o Cristo de Deus. Eles não aceitavam isso. Então, a pregação da palavra do Evangelho é dirigida a todos os homens. E os gentios, que são aqueles que não são judeus, começaram a ouvir a palavra de Deus. E Deus começou a despertar os gentios à fé, a Cristo, para virem a Cristo, para olharem para Cristo e serem salvos dos seus pecados. Mas quando Paulo escreve essas palavras, a situação de Israel é de completa rejeição. Por isso Paulo começa o versículo 11, o versículo 1 do capítulo 11, dizendo: terá Deus porventura rejeitado o seu povo, Israel? Deus agora salva apenas os gentios porque ele rejeitou Israel? Ele não tem mais eleitos em Israel? Paulo responde dizendo: de modo nenhum. O próprio Paulo dá o seu exemplo como judeu. O próprio Paulo diz: porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Hebreu dos hebreus, ele diz em outro livro. Paulo diz: eu sou israelita e Deus me chamou para a salvação. É claro que Deus não rejeitou o seu povo. É claro que Deus ainda tem povo dele no meio do povo de Israel. Deus não rejeitou o seu povo. Eu mesmo sou um exemplo.
eu mesmo sou israelita, eu mesmo sou da descendência do nosso pai Abraão, eu sou da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Paulo vai fazer menção àquele evento em que o profeta Elias é perseguido por Jezabel e por Acabe. Ele precisa fugir, se esconder, porque ele está sendo caçado. O texto bíblico diz que Jezabel mandou matar todos os profetas de Deus e só Elias escapou. E ele se esconde. O Senhor Deus diz para Elias ir para o ribeiro de águas. E ali, enquanto Elias está escondido, Deus alimenta o profeta através de um corvo que leva comida no seu bico para Elias todos os dias. E ele bebe a água da fonte, e durante muitos meses o Senhor sustenta Elias naquele lugar, porque ele corria sério risco de vida. E os profetas de Deus já haviam morrido, porque Jezabel os havia mandado matar. Então Elias diz, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Elias, ele estava vivendo um momento difícil, irmãos. Ele pensava que apenas ele havia sobrevivido à matança de Jezabel. Mas a palavra de Deus ele diz, a resposta divina, verso 4, Deus diz a Elias, eu reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos de Baal, diante de Baal. Ora, Deus reservou, Deus guardou, Deus separou 7.000 homens fiéis em Israel, que não adoraram os ídolos. Outros 7.000 profetas e homens de Deus que haviam feito um compromisso com Deus, esses homens não dobraram os joelhos para Baal, irmãos, por causa da eleição da graça. Porque foram eleitos para a salvação e jamais iriam abandonar a Deus. E Deus os poupou, os preservou, os guardou da maldade de Jezabel. Então o apóstolo Paulo, no início do seu argumento, ele está dizendo que os eleitos, embora nós não possamos ver, eles estão por aí. Ainda no tempo de Elias, ele diz, não havia só Elias, embora ele pensasse que estivesse sozinho. Havia outros que Deus havia eleito e guardado, reservado diante dele, para não se contaminar com a idolatria. E o apóstolo Paulo conclui dizendo, hoje também é assim. Ele diz no verso 5, assim pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente. Entre os israelitas dos dias de Paulo, ele diz, há um remanescente em Israel. Irmãos, lembrem que todos os 12 apóstolos do nosso Senhor Jesus eram judeus, israelitas. Pedro, João, Paulo, todos eram israelitas. Tiago, todos eles. E aqui Paulo está dizendo, Deus, apesar da incredulidade, apesar da rejeição de Israel do Messias, o Senhor reservou um remanescente, um punhado, alguns para salvar, o que ele chama no verso 5 de eleição da graça de Deus. A eleição da graça. Esse remanescente, diz Paulo, ele é de acordo, segundo a eleição da graça de Deus. Verso 6, se é pela graça, já não é por obras. Esta eleição é pela graça, não é por obras, diz Paulo.
Esta eleição não é para cumprir alguma condição. Não é que vocês têm que ter feito algo para que Deus possa olhar e dizer: aprovo, vou elegê-los para a salvação. Se assim fosse, Paulo diria no versículo, não diria no versículo 6 que esta eleição não é pelas obras, é pela graça. No versículo 5 ele chama literalmente eleição da graça de Deus. Essa doutrina, meus irmãos, apesar de ser negada por alguns, ela não é uma doutrina nova. Às vezes, nós somos chamados de propagadores de novas doutrinas, quando falamos da eleição das doutrinas, das antigas doutrinas da graça de Deus. E as pessoas dizem que nós estamos pregando uma nova doutrina, um novo ensinamento, algo que nunca se viu, nunca se ouviu na igreja. Mas essa não é a verdade. A doutrina que nós anunciamos, queridos irmãos, ela é antiga. Eu não estou falando aqui das escrituras agora. Eu estou falando que na história da igreja, essa doutrina sempre foi anunciada. Essa doutrina sempre foi defendida pelos reformadores. Todos, sem exceção, todos os reformadores magisteriais defenderam as antigas doutrinas da graça, incluindo a eleição incondicional do povo de Deus. Os nossos pais batistas do passado também defenderam essa doutrina e escreveram sobre ela. Anotaram na sua confissão a sua declaração de fé quanto a essa doutrina maravilhosa. Deixe-me ler para os irmãos o capítulo 3, que trata sobre os decretos de Deus. Parágrafos 3, 4 e 5. Diz assim: por meio do decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e anjos são predestinados ou preordenados para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, para o louvor de sua gloriosa graça. Outros são deixados a agir em seus pecados para a sua justa condenação, para o louvor da sua gloriosa justiça. Parágrafo 4º. Esses anjos e homens, assim predestinados e preordenados, são particularmente e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser aumentado ou diminuído. Parágrafo 5º. Aqueles da humanidade que são predestinados para a vida, Deus, antes da fundação do mundo, de acordo com o seu propósito eterno e imutável, e o seu secreto conselho e beneplácito de sua vontade, os escolheu em Cristo para a glória eterna, por sua pura e livre graça e amor, não por qualquer coisa na criatura, como condições ou causas que o movessem a isso. Esta eleição, irmãos, ela é incondicional. Ela faz parte da nossa mais rica herança doutrinária, teológica, mas, sobretudo, olhar para esta grande doutrina da eleição deve nos fazer glorificar o nome do nosso Deus, que nos elegeu nele em Cristo, antes que o mundo existisse, apesar da nossa maldade e dos nossos pecados. Nós tínhamos muitos pecados, uma grande depravação, um estado de completa miséria e ruína espiritual. Não havia nada de bom em nós. As nossas escolhas, todas elas caídas, inclinadas ao erro. A nossa vontade sempre desejando o pecado e o mal. E ainda assim, irmãos, Deus nos escolheu.
nos escolheu para a salvação, apesar dos nossos pecados. Ele não viu fé e arrependimento em nós. Na verdade, fé e arrependimento decorrem da eleição. A fé e o arrependimento são frutos da eleição incondicional de Deus. Não geram a eleição. A eleição gera a fé e o arrependimento. Somente os eleitos de Deus confessarão a Jesus Cristo. Somente os eleitos de Deus serão chamados eficazmente pela pregação do Evangelho, por meio da ação poderosa do Espírito Santo. Ninguém mais. Ninguém mais. A pregação para os eleitos de Deus é doce, agradável. Paulo diz, é perfumada, tem cheiro de salvação, mas para os não eleitos tem cheiro de morte, leva à morte, à miséria, à perdição eterna. Não há nada, absolutamente nada em qualquer um de nós, irmãos, que tenha despertado o nosso Deus para nos eleger. Só nos resta bendizer o Altíssimo, como fez o ímpio Nabucodonosor, rei da Babilônia, quando voltou a si da sua loucura e disse: agora eu sei quem reina e vive para sempre, o Altíssimo. Cabe a nós reconhecer a grandeza de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus em nossa vida, pela eleição incondicional. Nós não costumamos pensar nisso. Nós não costumamos raciocinar, meditar sobre o amor de Deus apresentado através da eleição da graça. Ele nos chamou, nos escolheu em Cristo, irmãos, apesar da nossa miséria. Deus procurou alguma coisa boa em nós e não havia nada em nós. Só trevas, apenas pecado, desobediência. E Ele nos elegeu para uma vida nova, para uma mudança, uma transformação. Gênesis registra o chamado de Abraão. Abraão foi eleito antes da fundação do mundo para ser pai da nação de Israel e ser salvo. Esta eleição foi para salvação. Está declarada a salvação de Abraão nas Escrituras, óbvio. E quem era Abraão quando Deus o chamou? O que havia em Abraão? Ele era um adorador de ídolos. Era um idólatra da mais alta estirpe. Toda a sua família estava imersa a cultos pagãos, politeístas. Abraão adorava a lua, o Deus lua. De repente Deus vai até Abraão, o chama, no seu chamado no capítulo 12. Mas o que Deus viu nele? O que havia em Abraão naquele momento? Para que Deus o chamasse para a salvação, o transformasse. Havia fé em Abraão? Não havia. Havia arrependimento em Abraão? Não, ele era um idólatra. O que havia nele? Pecados, irmãos. Pecados, miséria, desobediência. Todas estas coisas haviam em abundância em Abraão. Injustiça, maldade. E Deus foi até ele por causa da eleição da graça. Abraão não foi despertado
Antes de que Deus o chamasse, ele nem conhecia o Senhor. Ele nem sabia quem era aquela divindade. Ele só conhecia os falsos deuses. Até que o verdadeiro, o grande eu sou, aparece a ele e o chama com santa vocação. Assim é a nossa eleição, irmãos. Deus não viu nada em nós de bom. Não havia nada bom em nós, em nenhum de nós. Mas Ele nos escolheu para a salvação. E nos limpou, nos purificou, nos tornou nova criatura, nos fez nascer de novo, nos regenerou em Cristo, nos deu um novo coração, nos deu olhos para ver, colocou em nós uma fé legítima, arrependimento dos pecados. Todas estas coisas são dádivas preciosas de Deus que decorrem da eleição incondicional do Senhor por nós. Jesus Cristo disse certa vez aos seus discípulos mais próximos: não foste vós que me escolhestes a mim, antes eu vos escolhi. Eu vos escolhi. A eleição é uma escolha divina, não é uma escolha humana. O que Paulo está dizendo para estes israelitas é que ainda há remanescente eleitos no meio do povo de Israel, ainda há um punhado. Paulo diz: eu sou um deles. Todos os que estão vindo a Cristo, dos judeus, fazem parte do remanescente da graça, da eleição da graça divina. Sempre há um povo de Deus na história, irmãos. Muitos ou poucos, mas sempre há um remanescente da eleição da graça. Eles ouvirão a voz do Senhor. Serão despertos pelo Espírito do Senhor Jesus. Serão salvos. Aonde eles estiverem, a palavra os alcançará. Chegará aos seus ouvidos e ao seu coração. Aonde estiverem, de uma forma ou de outra, não morrerão sem antes confessarem o nome de Jesus Cristo como Salvador. Não morrerão sem que antes tenham sido despertados da morte pelo Espírito de Jesus Cristo, aquele que chama eficazmente cada um dos eleitos de Deus. A eleição da graça. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça de Deus. Os arminianos falam de uma fé prevista, de uma eleição baseada em obras, mas essa não é a linguagem da Bíblia. A linguagem das Escrituras é eleição da graça incondicional. Graça é favor, favor imerecido. Algo que Deus faz por você sem que você mereça. E aqui a referência é a eleição. Eleição da graça divina. Se você foi eleito por Deus, irmãos, isto é um ato gracioso na eternidade. Nada aqui está ligado a obras, a previsões acerca de mudanças que Deus viu em você, senão não seria graça, seria mérito, obras. Mas Paulo declara enfaticamente: eleição da graça, é graça divina. Eleição incondicional é graça divina. Quando você curvar os seus olhos e dobrar os seus joelhos diante do Senhor em oração, lembre de pensar nestas coisas e agradecer ao Senhor por elas. Sem merecermos, na inimizade,
Ele nos escolheu. Ele nos limpou, nos escolheu para nos limpar. Pensem nisso, irmãos. Se Ele não tivesse nos separado primeiro, nos escolhido primeiro, nós estávamos na massa dos homens perdidos e sem Deus no mundo. Nada pode despertar o coração daqueles que não foram eleitos por Deus, irmãos. O evangelho que nós pregamos nesta igreja nunca vai despertar o coração de um não eleito. Nunca. Nenhuma pregação da palavra por qualquer pastor, nenhuma campanha evangelística, nenhuma campanha missionária tem poder para despertar um coração que não foi eleito antes da fundação do mundo. Todos estes homens e mulheres, irmãos, estão fadados a caminhar dia após dia nos seus pecados e serem condenados ao inferno. Mas Ele nos escolheu em Cristo. Ele nos chamou, nos elegeu, nos chama de povo seu. Fez com que a palavra chegasse aos nossos ouvidos e ao nosso coração, pela sua pura misericórdia e graça. Graça divina, graça bendita e maravilhosa. Ainda que não mereçamos essas coisas todas, irmãos, assim o soberano quis fazer. Paulo diz: Deus tem misericórdia de quem quer e endurece quem quer. Deus é soberano, a eleição é soberana, ou seja, Deus tem a autoridade, o poder, o direito de escolher salvar quem Ele quiser, sem ser injusto em nada. Nada. Deus não é injusto quando escolhe salvar pecadores. E não é injusto quando deixa que outros pecadores sigam o seu curso e serão condenados pelos seus próprios pecados. Não há injustiça nem na eleição soberana de Deus, a eleição incondicional, nem na preterição e na destruição eterna dos não eleitos. Não há injustiça divina. Ele faz o que quer que é dele. Ele pode salvar ou deixar perecer. Amei a Jacó, odiei a Esaú. Filhos de uma mesma mãe, irmãos gêmeos. Amei a Jacó, odiei a Esaú. Salvei a Jacó, condenei a Esaú. Não o elegi. Quando eu olho para a doutrina da eleição incondicional, meus irmãos, eu confesso a vocês que eu não tenho nenhum problema com ela. Pelo contrário, eu exalto ao meu Deus por ter me chamado, me escolhido antes da fundação do mundo para a salvação. Eu, um pecador miserável. Eu não tenho problemas com isso, pelo contrário, isso é motivo de agradecer, de gloriar-me no meu Senhor, de dar glórias, louvores ao meu Deus pela sua graça maravilhosa derramada sobre os pecadores. Esta é uma das doutrinas que eu mais gosto de falar, de pregar, porque ela, sobretudo, exalta a soberana decisão divina, o poder divino. Aqueles que Deus elegeu estão certos que serão salvos. Ninguém pode impedir a salvação de um eleito. Assim como os não eleitos serão certamente condenados e não podem ser despertados pela pregação do Evangelho, os eleitos, por outro lado, não poderão se perder.
Eles certamente serão despertos do sono da morte por meio da pregação da mensagem do Evangelho. Uma hora ou outra, os eleitos de Deus virão à tona. A igreja do Senhor Jesus não sabe quem é eleito e quem não é neste grande campo branco, pronto para a colheita. A igreja deve anunciar o Evangelho, pregar a palavra, chamar os homens a Cristo, ao arrependimento, a confiarem no Senhor Jesus, mas sabendo que só virão os eleitos. Só os eleitos ouvirão a voz do Senhor e virão a Cristo. Os não eleitos não virão, irmãos. Eles não virão. E se virem, será apenas um chamado externo e será temporário. A semente, a divina semente, não é plantada no coração deles. Preguem a palavra, confiando que Deus vai despertar os seus eleitos. Glorifiquem a Deus pela eleição da graça, pela sua eleição, por Deus ter escolhido você. Exalte ao Senhor pela sua maravilhosa glória e graça. Amém, meus irmãos.